Ao médico que primeiro consegui desbravar as nuances complexas dos meus atos, dedico com grande pesar esse estudo póstumo. A saúde da alma é a ocupação mais digna de um médium. Assim argumentei quando tentaram me convencer que seria loucura largar Espanha e Portugal para empregar os meus conhecimentos na área de medicina em terras brasileiras. Me ofereceram ouros e títulos, mas não fiquei, pois a ciência era meu emprego único e Itaguaí era o meu universo. Graças à recomendação de Vossa Majestade, não encontrei obstáculo entre a vereança para conseguir de fato montar em Itaguaí a primeira casa de Orates. Orates, substantivo masculino. Indivíduo doido, louco, ajuizado. Não havia até então na medicina alguém que tivesse ousado estudar os recantos psíquicos. Era recém-descoberta da patologia cerebral. Mas eu, Simão Bacamarte, consegui de fato montar o primeiro asilo para alienados da colônia. O povo a chamava de Casa Verde devido à sua pintura. Mas a Vila de Itaguaí não só me ofereceria asilo. Ali entre seus residentes, eu também encontraria os mais interessantes pacientes. De todos os arraiais e vilas já fluíam loucos da Casa Verde. Depois de 4 meses, chegou a ser necessário que abrisse mais 37 galerias. A partir daí, já não tinha áreas de asilo, e sim de povoação. Já nessa época, eu colecionava alguns tipos notáveis. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só 2 espantavam pelo delírio. Primeiro, devido à desilusão amorosa, passou a acreditar que era uma estrela d'alva. E abria os braços e as pernas e ficava assim, por horas. E só voltava ao normal quando o sol se retirava. Um outro passava o dia inteiro procurando pela Casa Verde o fim do mundo. Esse, na verdade, era um desgraçado que, ao descobrir que sua mulher o deixou para fugir com outro rapaz, armou-se de uma garrucha, partiu ao encalço dos dois e, ao encontrá-los, os matou com um requinte de crueldade. O ciúme não satisfeito fez com que o vingado se tornasse louco. Daí a ânsia de ir atrás do casal fugitivo até o fim do mundo. A mania de grandeza tem exemplares notáveis. Um deles, toda manhã, narrava sua genealogia para uma parede, que era mais ou menos assim. Deus fez o ovo fez a espada fez Davi fez a púrpura fez o duque fez o marquês fez o conde, que sou. Um outro era boiadeiro de Minas. Uma de suas manias era distribuir boiada para toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro. Chegou uma vez que eu vi ele dar 1000 e não parava mais. Não falo dos casos de monomania religiosa, mas citarei 2. Um se chamava João de Deus, mas com o tempo chamava ele de Deus João. Prometia o reino dos céus a quem o adorasse e ao inferno a quem o irritasse. Outro rapaz, o Garcia, não proferia nenhuma palavra por imaginar que o dia que o fizesse, todas as estrelas do céu cairiam sobre a terra. Tal tamanho do seu poder. Assim, escrevera ele em um papel. Ao estudar tantas mentes sem juízo, comecei a entender que o ser humano é uma espécie de vasta concha. Ao entendê-la, dá para extrair uma linda pérola, que é a razão. Partindo do princípio que a razão é a loucura. Tem limite, certo? Se tem, onde começa um e onde termina o outro?
Por essa lógica, eu comecei a identificar que se olharmos com atenção, rigor e seriedade, procurando um diagnóstico, veremos que todo mundo tem algum tipo de loucura com certo propósito. E foi com esse desígnio profissional e empenho na ciência que comecei a procurar na Vila de Itaguaí qualquer discrepância ajuizada Que me saltasse aos olhos. Costa era uma figura muito querida em Itaguaí. O mesmo rapaz novo recebera de seu tio uma fortuna, que segundo o mesmo lhe daria conforto até o fim do mundo. Costa era um homem muito educado e disposto com os outros. Certa vez, fez um empréstimo alto a um conhecido que, por motivo que desconheço, nunca o pagou. E sendo Costa quem era, nunca ligou e cobrava. O que começou com um arriscado empréstimo, logo se tornou seu maior calvário. Vinham pessoas de todos os lugares lhe pedir dinheiro emprestado, sempre com a promessa que lhe pagariam assim que pudesse. Porém, o pagamento e a recusa de Costa e emprestado nunca apareciam. Com o passar dos anos, Costa foi perdendo a sua fortuna. Um dia, apareceu uma pessoa que já lhe devia um bom dinheiro e lhe pediu uma quantia assustadoramente alta. Porém, para a surpresa de todos, Costa lhe emprestou dinheiro, equivalente a toda a sua fortuna. Porém, surpresa maior foi quando souberam que Costa era o mais novo residente da Casa Verde. Seu mal, altruísmo punitório. Toda a vila ficou indignada. Dizia que Costa era de fato ingênuo, mas não era um mentecapto. Todos falaram, mas poucos tiveram coragem de vir falar comigo. Somente uma teve coragem de falar comigo. A prima do próprio Costa. Não, não, não e não. Meu primo não é um alienado. Não, senhor. Sabe meu tio, aquele que deixou a fortuna para ele? Era um homem cruel, ruim da pior espécie. Sabe o que aconteceu? O enfermo passou e pediu 7 dedinhos de água. Sabe o que ele deu? Foi nada. Sabe o que o menino fez? Levantou o punho e disse: eis que você há de perder todo o seu dinheiro daqui a 7 anos e 1 dia. Foi isso. Maldição daquele maldito. Seja bem-vinda. A quê? A Casa Verde. Depois desse caso, ninguém ousava passar perto da Casa Verde, muito menos vir ter comigo. Mas como eu estava preenchido pela obstinação científica, imbuído de um pensamento lógico e respaldado por Vossa Majestade Dom João V, eu decidi ir a campo atrás de mais espécimes para a minha coleção. Digo, minha instituição. Ao andar pelas ruas, eu encontrava todo tipo de gente que estremecia o olhar pelo simples fato de comigo cruzar. Mas eu não me importava e continuava a andar. Certo dia, que eu parei num lugar que eu não lembro, vi uma grande casa, tão mais suntuosa que a própria Casa Verde. E todo dia o mesmo acontecia. Seja por ego ou por simples melancolia, pela manhã admirava a casa, e pela tarde queria ser admirado por tê-la. Desconfiei ser um caso clássico de amor excessivo a pedrarias, assunto pelo qual muito me interessava, mas não tinha tido a oportunidade de estudar antes. No dia seguinte, o povo de Itaguaí se chocou com uma cena de habitual costume. Apenas um pequeno detalhe fazia o povo chorar. O fazedor de celas agora estava sentado observando a janela. Só que agora
dentro da temida Casa Verde. A partir daí, meu amigo, com o apoio cego da coroa, soldados a meu dispor, não existia uma alma viva em Itaguaí que não fosse permitido estudar. Mas é claro que, pensando no campo inexplorado da ciência, que decidi dedicar ao estudo com todo rigor. Pessoas não mais saíam sozinhas à rua. Quem podia pagava capangas para a companhia. O medo se instaurou na vila. Qualquer mania, qualquer ação poderia ser julgada como alienação. A partir de agora, não me chamavam mais de Dr. Simão Bacamarte. Agora, me chamavam de o assombro de Itaguaí. Ou seja, um caso clássico de histeria coletiva. A partir daí, poucos sobraram. São alguns que, por um barbeiro indignado, partiram em direção à Casa Verde para tentar acabar de vez com ela. Tão tarde veio a revolta, como tão cedo veio a surpresa. Eu, Dr. Simão Bacamarte, venho por meio deste decreto dizer que todos os ocupantes da Casa Verde estão liberados. E graças a meu novo método, todos estão curados. Enfim, eu conheci a terapêutica. Deixe-me explicar melhor. Ao invés de atacar de frente a qualidade predominante do distúrbio, tentava eu dar significado dentro do possível em não ir de conta, fazendo assim que fosse curado o tal alienado. E assim que se entendia a vontade, o juízo retornava à mente em suas devidas proporções. E às vezes bastava um simples objeto, seja um casaco, uma bengala, uma fita. Não existia mente que resistisse ser entendida. Daí em diante foram dias de festas, realmente admiráveis, diziam as pessoas, ao verem os ex-detentos restituídos. Quanto a mim, eu me tornei uma figura de tamanho estilo. Ao passar pelas ruas e ao chegar em locais de comum convívio, era recebido com salvas, que diziam de forma orgulhosa: "Eis aí o assombro de Itaguaí." Mas eu, homem da ciência e resignado que sempre fui, ainda me sentia perturbado, pois o estudo ainda não havia acabado. Eu não tinha achado os limites claros entre a razão e a loucura. Não. No princípio eu achava que todos em Itaguaí eram loucos. A verdade é que não. Mas por quê? Será que não haveria em Itaguaí um só sequer mentecapto? Se eram todos sãos. Eu, Dr. Simão Bacamarte, anuncio o último estágio do meu estudo. Trata-se de uma doutrina nova, cujo exemplo sou eu, pois reúne em mim mesmo a teoria e a prática. Decido a partir de então me isolar por tempo indeterminado na Casa Verde, para aprofundar os meus conhecimentos no conceito que, partindo do princípio, se todos estavam sãos, talvez eu seja. Se eu seja.